Bom dia a todos. Mais um diário de motocicleta no canal Caminho. E a ideia de hoje é falar assim, lance o pão sobre as águas. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 11. E a base dessa ideia é porque vou trazer um pouquinho da história lá de Israel. E Israel, por ser um lugar deserto, então eles tinham períodos de colher, de plantar, de semear e de colher. E quando eles faziam as coletas deles, eles tinham que armazenar. Então é um lugar que você não podia plantar em qualquer época, tinha a época certa, né? A época das chuvas. Então, o camarada ele colhia o trigo e ele tinha que usar aquele trigo, né? A espiga do trigo e tirar a farinha para poder fazer o pão. Então ele armazenava já com base até a próxima chuva, né? E, e quando a chuva demorava, então eles começavam a fazer o racionamento do trigo, né? Só que ele não podia consumir o trigo todo porque ele dependia daquele trigo para a próxima safra. Porque para poder ter a próxima coleta, então, aquele trigo, além de consumo, ele virava semente. Então ele não poderia consumir o trigo todo, ele tinha que manter armazenado. E aí é o X da questão. Ao ponto de você começou a escassez e ele está com a família dele, então ele começa a reduzir o consumo, começa a reduzir as refeições, porque não está chovendo, está aguardando a chuva. Então imagina a pessoa que já está um tempo sem chuva, com aquele trigo que ele poderia alimentar a pessoa, então ele fica assim, caiu uma primeira chuva, e ele necessitando do trigo, e ele tem que confiar naquela chuva, né? Não sabe se aquela chuva realmente é a chuva que vai irrigar ou só uma chuva de momento. Porque se ele põe aquele trigo naquela chuva de momento, ele perde o trigo. Então é uma questão de confiança. E é isso que quando Deus fala assim, né, sobre a minha palavra, ele fala assim, lance seu pão sobre a água. É questão de confiança na palavra de Deus. E muitas vezes você vai ter que andar às cegas, né? E isso é a fé. A fé é o camarada andar nas cegas. Às vezes ele tem uma, às vezes ele tem uma necessidade e ele não sabe o que fazer. E ele só tem aquilo na mão dele. Ele depende da providência de Deus. E ele precisa de uma palavra. Só que aí que está um negócio, né? Quando uma pessoa anda desgarrada de Deus, chega um momento da dificuldade, seca, e ela não recebe a palavra. E ela tem criança pequena, tem família. Complicado, porque a culpa não é de Deus, é a pessoa que se afastou tanto de Deus, e ela mesma não consegue ter certeza se aquela palavra é a palavra de Deus. Se ele pegar o sustento da família e lançar sobre uma chuva que caiu para ver se vai brotar, ou se aquela chuva só foi uma chuva, uma garoinha, que não vai ser o suficiente para irrigar a terra para que ele possa fazer o plantio, e ele perdeu o último grão, que às vezes poderia servir para alimentar a família dele, mas porque às vezes ele não está mais conseguindo ouvir a Deus, o distanciamento que ele tomou. O quão importante você andar sobre uma direção de Deus, andar sobre uma palavra, andar sobre seus mandamentos.
Porque aí se você amadurecer os mandamentos, é assim, o Espírito Santo ele vai agir com você sobre o que é certo. Então, quando você tem base nos mandamentos e age por eles, e algo quer que você faça o contrário do que manda, pode ter certeza, vai ser aquela coisa gritante de que você não faça. Mas quando a pessoa começa a negligenciar muitas vezes a palavra, pensando em advertências, começa a fazer algo que não é da vontade de Deus, ele já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E ele chega num momento que a incredulidade dentro do coração dele está tão grande, porque ele se vê perdido na vida, mas não é por causa de Deus não estar com ele, mas é ele que se avançou a tal ponto que ele perdeu a noção espiritual da vida dele. Então ele perde o momento da colheita. E quando a pessoa anda tanto errada assim, não é só ela que vai pagar um preço. A família paga um preço. Porque um pai que perdeu o momento da colheita é um pai que está longe da vontade de Deus, só que a família depende dele, ele é o provedor da casa. Então, assim, a pessoa que quer semear, que quer coletar em tempo de irrigação, a pessoa que quer semear em tempo de seca, porque ela está fora da vontade de Deus. Porque aquele que anda na vontade de Deus, mesmo com a chuva pequena, e Deus fala, pode jogar o pão na água. Seu pão, ele seria um dos últimos alimentos da sua família, mas ele vai na fé, porque ele anda sob uma direção, ele conhece a voz de Deus. Né? Você vê uma coisa assim, a voz de Deus falando com você, a palavra de Deus fala assim, não fala mal para outras pessoas, não dê falso testemunho, não participe da roda escarnecedor. Você pegou uma vez numa roda dessa, as pessoas falando algo de outra pessoa que não está presente, você defender. E quando aquela assunto acaba e você está de perto, as pessoas falam assim, meu, que coisa ridícula você fez. Você vai, de onde vem essa voz? Você acha que é o inimigo que vai falar para você que foi coisa ridícula que você fez? O inimigo vai, não, vai lá, faz de novo. Ó, tem mais um para você falar. Além daquele. Então é isso que eu tô falando, assim, tem que aprender a ouvir a voz de Deus, mas só vai ouvir quando você anda nos mandamentos dele, anda na vontade dele. E anda atento aos alertas que ele te fala. E aí vai saber o momento certo de semear e de colher. E não vai ter dúvida se um dia ele te pedir para lançar o pão sobre as águas. Então esse é mais um diário de motocicleta no canal Caminho. Espero que essa mensagem tenha servido para vocês. Espero que possa fazer coisas boas para vocês também. Que a gente possa ser pessoas melhores, né? Não simplesmente acreditando na volta de Cristo, porque acreditamos que haverá um mundo melhor do que esse que a gente vive. Onde a gente não vai ver essas maldades, não vai ver essas guerras, e essas órfãos em meio de guerra. Simplesmente porque pessoas são cegas daquilo que acreditam e outras são oportunistas, se aproveitam do momento. A gente vai ficar lutando pelo mundo maior, melhor. Mas a Bíblia fala que esse mundo provavelmente não tem como melhorar. Só vai melhorar com a volta de Cristo. E até lá a gente vai resistir. Então fica com Deus. Mais um diário de motocicleta. E vamos aí, tá?